Fala galera, aqui é o Rio e seja bem-vindo de volta, aprenda qualquer coisa. Hoje a gente vai falar sobre redação, uma revisão de redação e algumas atividades aqui antes da prova do Enem. Por quê? Porque eu acredito que redação é uma forma bem tranquila de você conseguir uma boa pontuação e por ir até 1000 pontos também é uma boa forma de você conseguir ingressar na sua faculdade. Eu acho que você tirar 900 ou mais de redação é essencial de você para você conseguir ser aprovado aí no vestibular, conseguir uma bolsa. Quem tira 900 mais tem grandes chances de conseguir. Quem tira menos disso daí vai ter poucas chances de conseguir uma boa nota no final das contas, beleza? E geralmente o peso da redação vai ser maior do que 1 também na maioria dos cursos, certo? Então a gente vai falar de redação, a gente vai falar sobre como você faz para se desenvolver rapidamente aqui nesses próximos dias. E pensando nisso, a gente está criando aqui uma atividade, que é a Maratona da Redação lá no nosso Discord. Isso aqui foi sugestão do aluno, né, que é o Mr. Nick, que é o nick dele. Então, entrando lá no Discord, você pode vir aqui, ver como funciona, enviar sua redação em Word ou PDF, e aí a galera vai começar a corrigir através dos tópicos aqui do Discord. Então o pessoal vai dar opinião, vai falar o que achou que ficou bom, o que ficou ruim, e você também pode corrigir a redação dos outros. Então é uma atividade aí da comunidade, onde todo mundo vai se ajudar, não vai ser focado, centralizado em mim. Beleza? Corrigir redações também é uma forma de você estudar, de você aprender e de você melhorar escrevendo a sua própria redação. Então, eu recomendo que todo mundo tente fazer pelo menos aqui 30 minutos, 1 hora por dia de redação com a gente lá no canal. Fechou? O link está aqui na descrição, caso você ainda não faça parte do nosso Discord. Outra coisa, para ajudar esse vídeo aqui a bombar, não se esquece de deixar um like e comentário aqui embaixo. Sei lá, fala sobre qual que é a sua maior dificuldade agora na reta final. Talvez a gente grave um vídeo sobre isso na próxima semana. Também, né, como a gente já disse, se inscreva no canal, ativar o sininho. Se você quiser ser meu aluno, você pode entrar na turma de 2022, lá do Gabaritei. Gabaritei é um curso onde eu te ensino a aprender. Então você vai se tornar autodidata, você vai ganhar liberdade para você estudar, sem depender de cursinhos ou de um professor, enfim, você vai aprender a estudar sozinho e tirar, né, boas notas, ter bons resultados. Fechou? O tema de hoje, principal desse vídeo, é para divulgar a maratona de redação. E pensando nisso, né, para a gente complementar esse tópico, a gente vai fazer uma revisão de redação aqui juntos, beleza? Coisas que eu acho que são essenciais para a gente melhorar na redação rapidamente. Primeiro, coisa mais importante de todas, entender a estrutura da redação. Por quê? Quando você entende a estrutura, você consegue organizar bem a sua escrita e quando você lê uma redação de outra pessoa, você consegue entender o que aquela pessoa está fazendo. Então a gente tem a macroestrutura de 4 parágrafos no Enem. Isso daqui é meio que regra, tá? Não me escreve uma redação com 2 parágrafos, nem com 6, nem com 8, escreve com 4 sempre, beleza? Quais são os parágrafos? Primeiro, vai ser introdução. Segundo e terceiro, vai ser desenvolvimento de argumentos. E quarto parágrafo vai ser de intervenção, né? Proposta de intervenção. Ou seja, você vai resolver o problema. Você vai falar como que o governo, as entidades vão resolver o problema, beleza? Além da macroestrutura, que é a estrutura geral de 4 parágrafos, a gente vai ter a microestrutura. Ou seja, o que a gente vai colocar em cada parágrafo. Eu gosto de classificar, eu gosto de entender a escrita através de 4 a 6 frases, ali, sentenças, orações dentro de cada parágrafo, beleza? Isso aqui é para você organizar e entender a sua redação. Além disso, você precisa de algumas competências. Quais são as competências que você tem que ter, tá bom? Então, vamos numerar aqui. Primeiro, você tem que seguir o tema. Então, se o tema está falando sobre, sei lá, manipulação de dados dos usuários da internet, você não pode falar sobre hackers. Você não pode falar sobre, sei lá, alguma coisa que não tem nada a ver com isso. Sobre como o Internet Explorer se tornou inútil, como ele que atrapalha na hora de desenvolver programa. Não, você não pode falar sobre coisas que não tem nada a ver. Você não pode tangenciar o tema, você tem que seguir o tema. Se o tema está falando de aborto, vai falar de aborto. Se está falando de drogas, vai falar de drogas, tá? Uma coisa que é interessante de você entender do tema é que geralmente ele vai falar quando e onde. Porque muitas vezes o tema na prova do Enem, muitas vezes não, sempre vai ser no Brasil. Então não escreva a sua redação falando de Europa, falando de África, falando de Japão. O tema da redação geralmente vai estar lá, no Brasil. Então você tem que falar de coisas relacionadas ao Brasil. Porque o problema que você vai resolver e como você vai resolver está ligado ao país, ao Brasil. Fechou? Primeira coisa é isso daqui então. Segunda coisa, escrever direito. É o básico, né? O que é escrever direito? Vírgula,
vocabulário, gramática, coisas básicas, né? Obviamente você tem que saber isso daqui. E eu não vou revisar vírgula, vocabulário, gramática, porque são coisas além da redação. Isso aqui é pré-requisito da redação, de você conseguir escrever. A maioria das pessoas peca nisso daqui. Se você pega nisso aqui, o que você tem que fazer? Você tem que estudar, né, gramática, análise sintática e por aí vai, tá? Vírgula. O problema que você tiver, dá uma estudada, pesquisando no Google. Como acertar a vírgula, por exemplo. Terceira coisa que você tem que saber é saber fazer conjunções, ligações entre os parágrafos, ou entre as frases. Rejunte, vamos dizer assim. Isso aqui é muito importante. Por quê? A redação nada mais é do que várias frases, uma depois da outra. E se essas frases forem desconexas, a sua redação fica uma grande droga. Se você falar uma frase aqui, falando, por exemplo, existe a desigualdade no Brasil. A segunda frase você vai falar assim, o Brasil é desigual. São duas coisas que estão falando a mesma coisa. Então fica horrível. Então você tem que escrever a sua redação pensando nessas ligações entre as frases. Isso aqui tem tudo a ver com a estrutura. Vamos colocar já aqui a estrutura, que a gente já estudou, tá? Mas as conjunções têm muito a ver com isso. Por quê? Por exemplo, quando você começa a introdução tem várias frasezinhas, várias partes. Primeira parte é o quê? Você introduzir por um tema comum a sua redação. Então você vai falar de uma série, de um filme, você vai falar de um livro, você vai falar de uma lei, você vai falar de alguma coisa que vai introduzir o tema, mas que não é o tema em si. Depois disso você vai falar do tema, certo? Tem duas coisas. E essas duas frases, essas duas ideias, elas vão estar ligadas por alguma coisa, por uma conjunção. Então essa ligação, ela pode ser uma ligação de soma. Por exemplo, assim como a Constituição exige tal coisa, nós precisamos lutar por essa coisa. Então você está fazendo o quê? Você está somando. Ou você pode fazer por oposição. Por exemplo, a Constituição exige que as pessoas tenham direito à alimentação. Entretanto, no Brasil, verificamos o inverso disso. Pois, no Brasil, percebe-se que, sei lá, as pessoas passam fome. E aí você fala o tema, né? Fome no Brasil. Tá? Então você pode fazer por oposição. Então tem várias formas de você ligar as frases. Então você pode pesquisar, tá? Então pode ser por soma, pode ser por oposição, pode ser por conclusão, tá? Por aí vai, né? Então tem várias formas de você ligar as coisas que você vai escrevendo e você tem que saber trabalhar com isso, tá? Uma das coisas que você tem que estudar. A estrutura, a gente já falou, tem que seguir aquela estrutura. E por fim, a gente também pode falar aqui de tipo de escrita. Vamos chamar assim. O que é tipo de escrita? Argumentativo, dissertativo e formal, tá? Então tem que ser argumentativo, dissertativo e formal. Ou seja, o que é argumentativo? Você tem que argumentar, você tem que explicar a lógica das coisas. Você não pode simplesmente falar assim, devemos lutar contra o racismo. Você tem que argumentar em cima disso. Por que a gente tem que argumentar em cima disso? Tem que explicar por que você tem que lutar contra isso. O racismo, o que ele gera na sociedade brasileira? Então você pode falar assim, sei lá, 80% dos negros já sofreram violência policial nas ruas. Então isso é um dado, é uma forma de você argumentar, você dá força para aquilo que você quer defender, né? Argumentativo é o quê? Defender ideias e usar fatos para isso, tá bom? Então isso aqui é uma coisa que você tem que fazer. Dissertativo é você não fazer, né? Dissertativo argumentativo tá conectado, né? Você não escrever de forma pessoal, é uma característica dele, tá? Então você vai dissertar, ou seja, você vai defender, você vai argumentar suas ideias, você não pode fazer de forma pessoal. Na verdade aqui seria dissertativo argumentativo, tá bom? Não escrever de forma pessoal, ou seja, você não pode falar assim, eu acho, você não pode falar, na minha infância eu sofri um abuso policial, o policial me parou na rua e me bateu. Você não pode falar coisas relacionadas a você tem que usar dados. Você tem que fazer de forma impessoal, tá? Então isso aqui não pode. Informal, você não pode usar. Você não pode usar gíria, você não pode escrever torto, enfim, tá? Não pode usar memes, tá? Não faça isso daqui. Você tem que fazer de um jeito formal, tá? Trabalhe no vocabulário. Só que isso daqui é menos importante. Por fim, você tem que estudar e aprender a parte de intervenção. Então você tem que falar na sua redação quem vai fazer a coisa, o que vai ser feito, como vai ser feito, a finalidade daquilo ser feito e você vai ter que detalhar um pouco, tá? A ação de intervenção. Geralmente você vai ter que colocar 2 caras, você não pode colocar só um cara, você vai colocar
geralmente mais de um. Eu vou te mostrar aqui na redação. Então, essa ideia aqui principal é de tudo aquilo que você tem que saber para você fazer a redação. Como que você estuda isso daqui? Não adianta você só sair escrevendo. Uma das formas ideais para você fazer isso aqui é você estudar redações de nota 1000 e também você ajudar outras pessoas corrigindo a redação delas. Vamos pegar, por exemplo, essa redação nota 1000 aqui, tá? De quem que é essa redação? É do Davi Klinsmann, 20 anos, Imperatriz, né, na época. Eu peguei daquela cartilha de redação a 1000 do Lucas Felp. Muito bom, por sinal. Se vocês não tiverem baixado ainda, baixa lá. Então ele fala assim, ó, primeiro parágrafo, introdução, argumento e a intervenção, beleza? Vamos entender, ó, o que acontece. Introdução. Vamos separar a introdução por partes. Então vamos pegar cada ponto final e vamos separar. Como eu disse, são mais ou menos 4 pontos finais na introdução, que vai separar a nossa introdução em 4 partes. Consegue enxergar? Primeira parte fala o seguinte: para o pensador francês Pierre Bourdieu, aquilo que foi criado para ser um instrumento da democracia não deve ser convertido em uma ferramenta de manipulação. Beleza? Então, a primeira coisa, ele introduz o fato, ele introduz o tema. Ele vai falar sobre uma coisa e está falando o quê? Instrumento de democracia não pode ser manipulação. Então, aqui ele coloca palavras, né, chaves para o nosso entendimento. Depois ele fala, essa visão, embora correta, não é efetivada no odierno cenário global, sobretudo no Brasil. Ó, no Brasil, onde que está acontecendo? É o tema. Posto que se tornou frequente a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Isso daqui é o tema da redação desse ano, nas diversas relações cotidianas, beleza? Então aqui, primeira frase, primeira sentença, o que ele coloca? Ele cita alguma coisa, ele conecta com o leitor. Segunda parte, ele faz a ligação. Ele faz a ligação dessa primeira seção com a segunda, tá? Então isso daqui está conectando uma parte com a outra. Ele está falando, primeiro ele passa um negócio ideal e depois ele fala o quê? Essa visão, embora essa visão seja correta, ela não é efetivada no Brasil. Então isso daqui é o ideal, só que isso não acontece aqui. Por que não acontece aqui no Brasil? Porque tem a manipulação de comportamento, beleza? Isso ocorre. Próxima parte. Ora em função do despreparo civil, ora pela inação das esferas governamentais para conter este dilema. Então aqui ele está fazendo o quê? Pensa o que a pessoa está escrevendo. Por que ela está escrevendo isso? Ele está falando o quê? Está falando dos dois argumentos. Despreparo civil e falta de ação do governo. Certo? Última parte. Assim, hão de ser analisados tais fatores a fim de que se possa liquidá-los de maneira eficaz. Ou seja, ele fala que isso deve ser analisado, isso deve ser corrigido, por isso ele está escrevendo. Tá? Então você vai analisar a redação, a sua redação e das outras pessoas dessa forma. Você vai separar em partes. Primeiro parágrafo vai ter partes. Segundo parágrafo vai ter partes. De novo, 4 partes. 1, 2, 3, 4. Introdução da introdução. Desenvolvimento da introdução, desenvolvimento 2 e conclusão. Da mesma forma, na parte de desenvolvimento a gente vai ter introdução do desenvolvimento, desenvolvimento do desenvolvimento, desenvolvimento 2 do desenvolvimento e conclusão do desenvolvimento. Pode perceber que toda conclusão de desenvolvimento, toda conclusão termina com uma conjunção de conclusão, logo, assim. Você vai ver que ele termina falando alguma coisa desse modo. A partir do momento que eu falei tudo isso daqui, faça, mister, a reformulação dessa postura estatal de forma urgente. Logo, é substancial a alteração desse quadro que vai de encontro à possibilidade de escolha inerente ao homem. Então ele fala as coisas que tem que falar e no final ele fala, olha, isso daqui tem que mudar. Então é uma coisa que você tem que colocar na sua redação. Não acho bacana você seguir estruturas, acho bacana você entender por que está sendo escrito e como está sendo escrito. E aí você vai lá e aplica na sua redação. Então, olha, ele introduz. A priori é imperioso destacar que ele fala do que vai tratar o parágrafo. Manipulação de conduta dos usuários é fruto do despreparo civil para lidar com a influência das tecnologias. Lembra que ele falou de despreparo civil aqui, ó? Tá? E aí ele fala aqui, ó. Este parágrafo vai falar de despreparo civil. Então, o leitor já sabe do que vai falar. Aí ele explica por que esse é um dos argumentos.
Isso porque, mediante a ausência de uma orientação adequada, os indivíduos são expostos cotidianamente a conteúdos selecionados por algoritmos que direcionam os materiais segundo os gostos pessoais. Ele explica por que esse daqui, por que o despreparo civil é um problema, como que acontece e tal. Depois ele vai usar o quê? Dados. Aí ele vai argumentar. Esse panorama se evidencia, por exemplo, quando se observa a elaboração superficial de um ranking diário de informações em plataformas digitais como o Twitter, blá, 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 blá. Tá? Aqui ele não usou dados, ele só citou o Twitter, tá? E ele explica como funciona no Twitter. E por aí vai. Em uma dessas partes aqui, onde você vai colocar os dados, ou você vai fazer uma citação, tá? Ou você vai, sei lá, você vai fazer alguma coisa para você fortalecer a sua argumentação. Parágrafo final. Vamos analisar. De novo. Parágrafo de introdução. Não fala nada na introdução, só explica que é a intervenção. Ó, a necessidade de se combater a manipulação do comportamento dos usuários pelo controle de dados na internet. Para tanto, quem vai fazer? O Ministro da Educação. Por que o Ministério da Educação? Porque o governo você pode controlar. O governo ele pode tomar as ações. Mas você não pode falar assim, as pessoas devem parar de cair na manipulação. Isso não é uma intervenção, porque você não pode controlar todas as pessoas. Você não pode fazer as pessoas, né, agirem. Mas você pode fazer o quê? O Ministério agir. Você pode fazer a polícia agir. Você pode fazer as escolas agirem. A mídia fazer propagandas para a mídia. Então você tem formas de você agir de forma concreta. O que você não pode fazer é dar propostas de intervenção malucas. Do tipo assim, sei lá, todos os cachorros devem parar de latir. Não tem como, mas você pode falar. Todos os adestradores de cachorros podem treinar os seus donos, seus cachorros a parar de latir. Isso você pode fazer, né? Mesma ideia. Então, ó, quem vai fazer? Ó, o que tem que fazer? Inserir onde? Nas escolas. Desde a tenridade, está descrevendo a disciplina de educação digital. Então, onde, como, tá fazendo isso aqui. Além de difundir campanhas instrucionais por meio das mídias de grande alcance para que o sujeito haja corretamente segundo as próprias necessidades de escolha. Então, ele deu duas descrições do que deve ser feito. Deve ser feito o quê? Inserir nas escolas, educação digital e campanhas instrucionais por meio de mídias, tá bom? Ademais, o governo central, outro agente, tem que fazer o quê? Outra coisa, deve impor sanções às empresas, em especial as virtuais, tal. Você vai perceber que as intervenções têm a ver com os argumentos. Então, o argumento era o quê? Despreparo civil. Como que você corrige o despreparo civil? Você vai corrigir na sua conclusão. Como que você corrige... cadê? Baixa atuação de setores governamentais no problema. Como que você faz isso? Criando leis. Então aqui ele fala sobre governo central impor sanções a empresas, blá 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 blá, tá? Tá certo? E aí você vai falar qual que é o objetivo disso daqui. Para que o sujeito haja corretamente segundo as próprias necessidades e escolhas. Então você fala quem vai fazer o negócio, como que vai fazer, você descreve onde vai fazer e aí você fala por que isso aqui está sendo feito, qual que é o resultado que você quer, né? Qual que é o objetivo? O objetivo é para que o sujeito age corretamente, blá 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 blá. O objetivo aqui é o quê? Tem aqui, não precisa ter sempre, tá? Mas você tem que fazer pelo menos em uma desses caras que você tem que explicar por que você está fazendo isso. E aí no final você tem a conclusão da intervenção, né? Quiçá assim tal hiato vertenciar, sobretudo na perspectiva tupiniquim, fazendo jus deveras aquilo que fora apregoado pelo pensador francês Bourdieu. Então ele fala o quê? Ele pega o final e linka com a introdução do começo. Isso aqui é uma coisa que você vai ver muito nas redações também, tá? Então, assim como a gente analisou a nossa redação aqui, separando em 4 partes, separando na pontuação, entendendo o que tem em cada seção de pontuação, você vai fazer uma engenharia reversa. Você vai fazer isso aqui na sua redação na hora de escrever. Então você vai escrever a sua redação separando 4 parágrafos. Cada parágrafo vai ter 4 partes dentro. Cada parte vai falar sobre uma coisa específica, uma ideia específica. E você vai colar essas partes com as conjunções, beleza? Então essa é a ideia geral da redação. Você prepara ela e manda lá no Discord pra gente. Fechou? E aí a gente vai ficar aguardando aqui para trocar essas correções. Enfim, quem é aluno do Gabaritei,
aproveitando, né, tem direito aí a correções mensais de redação. Então, quem é aluno lá do Gabaritei pode me mandar a redação que eu corrijo as redações, mostre para você o que você está fazendo de errado e a gente trabalha em cima disso, tá? Então, o Gabaritei, lembrando, é o meu curso de aprendizagem para vestibulandos. Se você quiser fazer parte dele, você pode clicar no link aqui da descrição. E semana que vem a gente vai começar a falar sobre como estudar para o vestibular de 2022 já. A gente vai dar uma pausa aqui de 2021, que já está chegando, e a gente vai começar a falar sobre como estudar para 2022. Então eu vou preparar um material especial para a gente começar a estudar já desde agora, para o ano que vem, se preparar de uma forma bem bacana, sem correria, sem pressa, sem sofrimento demais. Fechou? Então é isso, o vídeo vai ficando por aqui. Obrigado para quem assistiu até agora, um abraço, até a próxima.